Olá pessoal, sou a Annalise, professora de matemática, e hoje vamos ver as atividades 26 e 27 do sexto ano do ensino fundamental. Leitura e interpretação de tabelas e gráficos. Gráficos são representações visuais utilizadas para exibir dados, sejam eles sobre determinada informação ou valores numéricos. Geralmente são utilizados para demonstrar padrões, tendências e ainda comparar informações qualitativas e quantitativas num determinado espaço de tempo. São ferramentas utilizadas em diversas áreas de estudo: matemática, estatística, geografia, economia, história, etc., para facilitar a visualização de alguns dados, bem como para tornar os dados mais claros e informativos. Dessa forma, o uso de gráficos torna a interpretação ou análise mais rápida e objetiva. Os tipos de gráficos incluem as diversas formas de representar algumas informações e dados, sendo que os mais importantes são o gráfico de coluna, linha, pizza, que chamamos também gráfico de setores, e infógrafo. Compreender os gráficos hoje em dia é uma tarefa essencial, pois eles estão muito presentes em nosso cotidiano, seja nos jornais, revistas, internet, etc. Aqui ele colocou o modelo de alguns gráficos, como ele citou aqui. Deixa eu trazer para cá esse gráfico, só para vocês entenderem melhor. Deixa eu botar ele aqui. Olha só o gráfico. Aqui eu tenho o gráfico de linha, né? Que vocês observam aqui, ó. Essa linha aqui. Aqui eu tenho o gráfico de pizza, que é também chamado gráfico de setores. Observa que ele é aqui, ó, tá dividido, né? Aqui tem as porcentagens. Aqui é o gráfico de coluna e esse aqui é o gráfico que chamamos infógrafo, certo? Aqui ele deu 4 tipos de gráfico. Os gráficos possuem elementos importantes que ajudam a compreender as informações apresentadas. Por exemplo, todo gráfico a gente tem que ter o título do gráfico, né? Geralmente possui um título, né? A maioria deles possui um título, é a respeito da informação que será apresentada. Fonte, essa fonte aqui, muitos gráficos, sobretudo os da área, né, de estatística, apresentam a fonte, ou seja, de onde as informações foram retiradas. Também pode apresentar o ano de publicação da fonte que foi referida. Aqui nós temos também números. Estes são os essenciais para comparar as informações dadas pelos gráficos. A maior parte deles utiliza números, seja para indicar quantidade ou tempo, né, que é no caso mês, ano ou trimestre. Nós temos também a legenda, certo? Grande parte dos gráficos apresentam legendas que auxiliam na leitura das informações apresentadas junto a ela. Por exemplo, as cores que destacam diferentes informações dadas ou períodos são utilizados. Se vocês observarem aqui, no gráfico esse gráfico aqui de setores, olha aqui a legenda dele aqui embaixo, ó. Não sei se dá para vocês verem, mas está aqui embaixo aqui a legenda, ó. Tá bem pequenininho, aqui é a legenda. De acordo com a cor aqui, ó, o azul tá aqui, então ele tá representando. Esse aqui também, ó, olha aqui. Aqui ele tá usando duas cores, né? Aqui ele tá usando essa cor aqui azul e a vermelha. Então, nesse gráfico aqui, se você observar, eu poderia fazer uma legenda para ele. Eu poderia dizer o que representaria a cor azul e a cor vermelha, certo? E aí daria para você saber também. Então, e aqui tá a fonte aqui embaixo. E tudo que você clicar aqui na fonte, você vai ver essas informações aqui de onde foi tirada essa tabela aqui, certo? Com esses dados aqui. Então, a maioria dos gráficos ele tem que ter o título e a fonte. Vamos ver algumas questões. Questão 1. Observe o gráfico abaixo e responda.
Pessoal, olha só. A primeira coisa que você vai fazer quando você tem um gráfico, antes das perguntas, você vai observar o gráfico. Se você observar aqui, esse gráfico é de coluna. Coluna, você sabe que na casa de vocês, coluna é o que está em pé, né? Ele está aqui, ó. Se você observar no canto da parede da sua casa, é uma coluna. Então, para vocês identificarem um gráfico de coluna, é só vocês lembrarem que a coluna, ó, ela fica, ó, ela é em pé. E a casa de vocês, quando vão construir, tudo tem coluna, tá bom? Pegue isso aqui que vocês vão entender quando que um gráfico é de coluna. Então, antes de vocês observarem o que as questões estão pedindo aqui para que você resolva, a letra A, B, C, D, aqui, primeiro você vai interpretar o gráfico. Vamos ver o título do gráfico. Aqui eu tenho Estados brasileiros que mais produziam feijão em 2007. Então, aqui é o título. Qual é a fonte? A fonte é essa daqui, ó, do IBGE, tá vendo? Ó? IBGE vem aqui, aí tem disponível, www, então a fonte é o que tá aqui embaixo. Aí, vamos ver. Aqui eu tenho, ó, aqui eu tenho os números, né? Aqui eu tenho os números aqui, ó, essa coluna aqui, esse aqui é os números, e aqui são os estados. Aqui eu tenho aqui essa linha que tá aqui em pé, né? Que é a vertical, e tem essa linha aqui que é a horizontal. Aqui tem os estados, ó, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Goiás, que são os estados, certo? Se você observar qual é a coluna mais alta que tem aqui, é esse aqui, né, ó, 7.666.792. O mais alto é essa daqui, essa coluna. Qual é o estado? O estado do Paraná. Qual é o gráfico que tem aqui nesse gráfico aqui? Qual é a coluna que tem menos? Ó, se você observar, ó, a menor é essa daqui, ó, o estado de Goiás. Tem quantos, ó? 253.668. Depois vem quem? O outro, esse aqui, o estado de São Paulo, 314.776. Então, a primeira coisa que você vai fazer é isso aqui. E a quantidade em quê? Em tonelada, certo? Pronto, eu já olhei meu gráfico, eu já analisei aqui, agora eu vou partir para as questões. Aqui a letra A. Qual é o assunto do gráfico? De que está se referindo ao gráfico aqui? Então, se você observar o título do gráfico, está falando, quando você lê o título, você já está sabendo o que está se referindo o gráfico, certo? Aí é o título do gráfico que você vai falar, né? Letra B. Qual foi o estado brasileiro que mais produziu feijão em 2007? Você vai observar. No ano de 2007, quais foram os estados brasileiros que produziram entre, olha só, 200 mil a 400 mil toneladas de feijão? Aí você vai observar quais foram os estados entre 200 mil. Onde é que tem 200 mil? De 200 mil a 400 mil. De 200 mil, tá aqui, ó. Aqui eu tenho 253. Aqui eu tenho 314 mil, né? Aqui passou para quanto? 480 mil. Ele tá pedindo quanto? Apenas 400 mil, né? Então, você vai ver que ele tá pedindo é menor de que 400 mil. Então, entre 200 mil e 400 mil, não é isso? Aí, quem é o outro? Estado da Bahia, que tá 319 mil e 402, né? Então, a pergunta é, no ano de 2007, quais foram os estados brasileiros que produziram entre 200 mil a 400 mil toneladas de feijão? Aí você vai ver quais foram os estados, e aí você coloca. Deu para entender esse gráfico? Questão 2. Para as eleições do presidente do Clube de Futebol de Praia Grande, foi realizada uma votação com a participação de 200 participantes, que tinham que decidir entre o candidato A e o candidato B. Os votos ficaram distribuídos da seguinte forma. Com essas informações, responda. Antes da gente ver o que ele está pedindo, vamos analisar esse gráfico aqui, para que vocês possam entender melhor. Vamos ver, deixa eu trazer esse gráfico para cá. Bom, primeira coisa que eu vou observar. Qual é o título do gráfico? Eleição para presidente do clube.
A fonte, comissão de eleição. Aqui eu tenho um gráfico de pizza, né? Que chamamos também gráfico de setores. Se vocês observar aqui na legenda, a letra A é o candidato, a letra aqui, esse pintado aqui de roxo lilás, tipo vinho, né? É o candidato A. Observa, o candidato A, e aqui é 50%. 50% é a metade. Observa que esse círculo aqui, essa pizza aqui foi dividida, ó, bem na metade, ó. Tá vendo? Então, a metade é o candidato A. Se foram 200 pessoas que participaram, qual é a metade de 200? Né? 100? Então, o candidato A, ele pegou a metade dos votos. Pegou 100 votos, certo? Então, ele foi que ganhou mais votos. O candidato B, ele pegou 25%. E brancos, nulos e outros também 25%. Observa que aqui também é a metade, ó, 25, 25. Se aqui é 100, aqui esses dois aqui também é 100. O rosa e o creme. É 50 mais 50 é 100. Se eu juntar aqui dá 100. Ou seja, o 25 é 50 e esse 25 aqui também é 50, certo? Então, 50 mais 50 dá 100. Deu para entender isso aqui? Agora vamos ver aqui, qual foi o candidato vencedor? Foi o candidato A ou o candidato B? Aí você vai ver quem teve mais votos. Então, quem teve mais votos foi o candidato A, né? Quantos votos obtiveram o candidato B? Se aqui é 25 e aqui é 25, então metade, metade. Questão 3. O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que representa a evolução do total de vendas em reais de certo medicamento ao longo do ano de 2019. Vamos ver aqui esse gráfico aqui. Vamos analisar. Olha só. Esse gráfico aqui, vocês observam que o gráfico aqui é o gráfico de linha, certo? Vocês observam aqui, ó. Aqui ele tem os meses, ó, mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, tá vendo? Aqui ele tá sendo os meses do ano. E se você observar aqui ele tá sendo o quê? Aqui ele não colocou o título do gráfico, mas está se referindo o quê? Se ele colocou mostrando a seguir a representação da evolução do total de vendas. Então, aqui ele está se referindo à venda de um determinado medicamento, né? No valor de reais no ano de 2019. Aqui foi um medicamento que foi vendido. Se vocês observarem aqui, o pico aqui do gráfico, ele começa aqui, ó. Aqui ele vai inclinando, inclinando, chegou aqui, ó, ele subiu. Aí quando foi no mês de abril, ele caiu, aí foi subindo aqui de novo, ó, aí subiu, subiu. No mês de junho ficou lá em cima, o valor, né? A venda dele. Depois foi caindo, ó. Caiu no mês de agosto, ó, foi o menor, né? Ó, tá aqui, ó. Depois foi subindo de novo e depois foi caindo aqui, tá vendo? Então, se eu perguntasse qual foi o mês que mais vendeu esse medicamento, você iria dizer que tinha sido o mês de julho. Por quê? Porque aqui, ó, é o mais alto que tá, ó. Tá vendo, ó? Foi o mês de julho. Qual foi o menor mês que vendeu esse medicamento, ó? Qual foi o menor? Foi o mês de agosto, aqui, ó. Tá vendo? Então, se eu perguntar, aqui observa que aqui ele foi subindo, 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 ó, depois caiu, depois foi subindo, depois caiu, aí depois foi subindo, depois no final de dezembro caiu também, tá bom? Primeira coisa que você vai fazer é analisar o gráfico. Agora vamos ver as perguntas. De acordo com o gráfico, quais foram os 3 meses em que ocorreu o maior número de vendas? Aí o maior número de vendas você vai observar aqui, ó, no gráfico. E aí, qual foi os que tem maior? O que está mais alto? Aí você vai observar, ó. O mês, o maior foi quem? Julho. Depois foi quem, ó? Março. Depois de março, ó, setembro. Tá vendo aqui? Letra B. Quais foram os 2 meses em que as vendas foram baixas? Aí você vai ver do mesmo jeito que eu olhei aqui os mais altos, você vai ver os meses que foram mais baixos. Deu para entender esse gráfico de linha? Tabelas.
As tabelas são usadas para organizar algumas informações ou dados. Da mesma forma que os gráficos, elas facilitam o entendimento por meio de linhas e colunas que separam os dados. Sendo assim, são usados para melhor visualização de informações em diversas áreas do conhecimento. Também são muito frequentes em concursos e vestibulares. Veja alguns exemplos aqui. Deixa eu trazer essa tabela para cá, para facilitar. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui a tabela B. Ele chamou aqui de X, que é a massa corpórea, e Y é o consumo anual de água por litro, certo? Aqui, o primeiro indivíduo, ele pesa 90 quilos, então ele deve consumir 850 litros de água por ano. O indivíduo 2, ele pesa 150, a massa corpórea dele é 150, então ele vai consumir 400 litros de água. E o indivíduo 3, ó, ele pesa menos, 60, então 300. O consumo dele é 300 litros de água por ano. O indivíduo 4, ele pesa 40, a massa corpórea dele é 40 quilos, então, ó, 550 litros de água anual. O indivíduo C, 90, então ele consome 350 litros de água anual. Então, aqui foi uma tabela, ele colheu uns dados e colocou aqui, certo? Vamos ver aqui a quarta questão. Tem essa outra tabela aqui, ó. Essa tabela aqui, eu não vou nem trazer porque vocês vão analisar do mesmo jeito, ó. Aqui eu tenho o dia da semana, que foi domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. O tempo, aqui, domingo, ó, o tempo aqui está, ó, tá vendo, ó? Sol, né? Um pouco nublado sol, a mínima de 27 e a máxima de 32. Então, aqui está se referindo o quê? A previsão do tempo, certo? Aqui é uma tabela de previsão do tempo. Durante a semana, como que vai ser o tempo? Aqui está dizendo se o tempo vai estar chuvoso, se vai estar nublado, se vai estar com sol. E aqui a temperatura mínima e a temperatura máxima, certo? Questão 4. Observando a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, quantos pontos o Vasco da Gama precisa fazer para superar o Atlético de Minas Gerais? Deixa eu pôr essa tabela para cá e vou ampliá-la um pouco para a gente ver melhor. Olha só, se vocês observarem aqui, o título Classificação Brasileirão Série A. Aqui nós temos o Atlético, né, de Minas Gerais, e aqui ele quer saber a pontuação, certo? O Atlético de Minas Gerais fez quantos pontos? 24 pontos. E o Vasco da Gama, 18 pontos. Quantos pontos faltam para chegar até 24? Ele está perguntando aqui quantos pontos o Vasco da Gama precisa fazer para superar o Minas Gerais, certo? E aí você faz essa subtração e aí você vai saber quantos pontos está faltando, tudo bem? Essa questão está bem simples, não é isso? Vamos ver agora a quinta questão. Questão 5. Para controlar o consumo de água de sua residência, uma dona de casa estimou as quantidades de água utilizadas nas lavagens dos utensílios utilizados no café da manhã, tendo obtido os dados apresentados na tabela. Aqui ela colocou os utensílios e aqui ela colocou a quantidade de água em ml, certo? Uma colher ela usou 120 ml, uma faca 200 ml, um garfo 190 ml, um pires 250 ml, um prato 310 ml e uma xícara 420 ml. Considerando esses dados, numa ocasião em que foram lavados 3 colheres, 2 facas, 3 garfos, 3 pires, 2 pratos
e 3 xícaras. O consumo de água foi de... Observam que aqui ele deu o resultado em litro, 1,49 litros, e aqui ele está em ml. Então, você vai transformar o ml para litro. Vocês lembram daquela tabela que a gente já até estudou esse assunto? Na transformação de unidades, tá aqui, ó. Aqui eu tenho litro, vou fazer só isso aqui. Litro, aqui eu tenho um decilitro, o centilitro e o mililitro, ele tá aqui. Se você vem de mililitro para litro, ó, você vai dividir por 1000. Então, se você vai dividir por 1000, a casa vem para a esquerda, certo? Então, você vai dividir por 1000. Então, você vai resolver a expressão numérica e depois você vai a vírgula para a esquerda 3 casas. Então, vou só armar aqui para vocês e vou deixar para vocês fazerem. Então, vamos ver. Ela fala que são quantas colheres? São 3 colheres. Então, tá aqui, 3 vezes, cada colher é 120. Então, tá aqui, 120. Então, vou multiplicar vezes 120. Mais depois 2 facas, 2 vezes 200. Mais depois das facas, 3 garfos, 3 vezes, cada garfo ela usa 190 ml de água para lavar, cada garfo. Mas depois do garfo tem os pires, ela vai lavar 3 pires, 3, cada pires é quanto? 250, então 3 vezes 250. Mas depois dos pires vem 2 pratos, 2 vezes cada prato ela vai usar 310 ml de água. Mais, por último, 3 xícaras. 3, cada xícara ela vai usar 420 ml de água. Primeiro, você sabe que quando você tem uma expressão numérica envolvendo adição, multiplicação e divisão, primeiro você multiplica e depois você divide. Depois você multiplica e depois você soma. No final, você vai dividir por 1000, porque você vai transformar para litro. Por que você vai transformar para litro? Porque o resultado aqui está em litro e não em ml, tá vendo? Por isso que no final você divide por 1000. Então, se você multiplicar 3 vezes 120 aqui, olha só. 3 vezes nada é nada, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3. Dá 360, não é isso? 360, mais. Se você multiplicar 2 vezes 200, dá 400. Mais, se você multiplicar 3 vezes 190, ó. 3 vezes nada, nada, 3 vezes 9, 27, vão 2, 3 vezes 1, 3 e 2, 5, dá 570. Mais 3 vezes 250, ó. 3 vezes nada é nada, 3 vezes 5, 15, vai 1, 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 750, né? Mais, ó, 2 vezes nada, nada, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6. Dá 620. Mais 3 vezes 420. Ó, 3 vezes nada, nada, 3 vezes 2, 6 e 3 vezes 4, 12. Então, dá 1.260, né? 1.260. Vamos só conferir aqui. 3 vezes nada, nada, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 4, 12, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar tudo. Se você somar 360 mais 400, vamos fazer essa continha aqui em cima. Deixa eu fazer aqui para que vocês possam entender. Deixa eu apertar aqui para ver se fica tudo. 360, aí vem 400, depois 570, 750, 620 e 1.260. Vamos somar tudo aqui. Ó, aqui dá tudo zero.
Aqui eu tenho 6 mais 7 dá 13. 13 mais 5 dá 18. 18 com 2, 20. 20 mais 6, 26. Vão 2. 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9. 9 mais 5 dá 14. 14 mais 7 dá 21. 21 mais 6 vai dar 27. 27 mais 2 dá 29. Vão 2. 2 mais 1, 3. Olha o valor que deu. 3.960. Se eu vou dividir por 1.000, tá aqui. O valor deu 3.960. Então, eu vou dividir agora por 1.000, certo? Por que que eu vou dividir por 1.000? Porque eu vou transformar para litro, certo? Como a gente acabou de ver. Como a gente já trabalhou a divisão, você sabe que a vírgula vai para a esquerda e vai andar 3 casas. Então, vamos ver. 3.960. A vírgula está aqui no final, né? Então, vamos ver. 1, 2, 3. Então, ficou quanto? 3,96. E aí, tem esse resultado aí? 96 o quê? Litros, né? Bom, pessoal, eu fiz isso aqui só para que vocês pudessem entender melhor, tá bom? Então, vocês só revisando isso aqui, que foi já assunto de aulas anteriores, como faz dias que a gente viu, eu tô dando só uma reforçada. Vamos passar para a próxima questão. Questão 6. A Sociedade Amigos do Bairro São José realizou eleições para o cargo de presidente com 3 candidatos e possibilidade de participação de 150 eleitores. Na apuração dos votos, 2 moradores, membros do comitê eleitoral, trabalhavam da seguinte forma: um deles ditava o nome do candidato indicado no voto e o outro fazia marcas em uma tabela. Terminada a apuração, a tabela apresentada ficou o resultado abaixo. Se você observar aqui, cada quadradinho desse aqui tem 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos só colocar aqui alguns, só para que vocês possam entender. Eu vou colocar o André. O André tem quantos, ó? 5, mais 5, 10, 15, 20, 25, ó, 26. Quer ver? Olha, 5, 10, 15, 20, 25, 26. Então, o André tem 26. Então, vou colocar aqui, deixa eu botar essa cor aqui. O André tem 26, tá vendo? Depois, quantos tem o Henrique? O Henrique tem, ó, 5, se você for contar, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 25, mais 3, 28. Então, teria o Henrique tem 28. E assim você vai fazendo com os outros, certo? 28. Aí, continuando. Aí, você vai fazer com Luciana, votos brancos, tá aqui, ó, votos brancos, votos nulos e aqui eleitores ausentes, certo? Aí você vai fazendo tudo e você coloca aqui. Aí vamos ver. Qual foi o candidato que venceu? Você vai ver se foi o André, se foi o Henrique, se foi a Luciana. Por exemplo, desses dois aqui, quem tá vencendo aqui é o Henrique, né? Falta saber a Luciana, que você vai somar os quadradinhos. A letra B. Se os votos brancos e nulos fossem do candidato Henrique, ele teria vencido a eleição? Se eu pegasse a quantidade de votos brancos e nulos e fosse colocar aqui para o candidato Henrique, será que ele vencia? Aí você vai somar e você vai observar se ele vencia ou não, certo? Vamos ver agora a questão 7. A tabela abaixo representa a evolução do número de alunos de uma escola de 2015 a 2019. Construa um gráfico que você preferir
que represente essas informações. Aqui ele te deu uma tabela. É como se ele tivesse me dado uma tabela e eu construí esse gráfico de coluna. Ele não especificou se o gráfico tem que ser de coluna, se tem que ser de pizza. Você pode fazer o gráfico que você quiser. Vamos supor que eu fosse fazer esse gráfico aqui de coluna com esses dados aqui. Qual seria meu título? O título é o mesmo da tabela, evolução do número de alunos. Então, o título iria ficar aqui em cima. A fonte tá aqui, né? Para saber mais, tá aqui a fonte, ó. www, YouTube, então a fonte tá aqui. Cadê? Para saber mais, tratamos de informações, né? Isso mesmo, ok? Aí tá aqui. A fonte, deixa eu ver se tem a fonte. Não, aqui não tem fonte, certo? Essa fonte aqui é desse conteúdo aqui, mas tudo bem. Ele não colocou a fonte, não precisa você colocar, mas coloque pelo menos o título, certo? Aí vamos ver. Aqui eu poderia colocar, embaixo aqui, eu poderia colocar o ano se eu quisesse, ou então eu poderia colocar o ano aqui em cima. Aí vocês que determinam, certo? Se você colocar o ano aqui, vamos supor, 2015, e aqui eu iria colocar a numeração do menor para o maior. Quem é o menor aqui? 734, depois 753, 777, 794 e 819. Aqui o ano de 2015, eu ia fazer essa tabela aqui, eu iria fazer essa coluna e iria levantar até o número 734, iria ficar aqui e assim eu iria fazendo o restante, tá bom? Bom, pessoal, por aqui a nossa aula vai encerrar. Se você entrar aqui nesse link, né, do YouTube aqui, você vai ver esse conteúdo aqui e aí você vai poder se aprofundar mais um pouquinho, tá bom? Espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. É um conteúdo muito bom de se trabalhar. Quando você começa a interpretar o gráfico ou tabela, você começa a entender, tem como você analisar direitinho e responder todas as questões sem errar nenhuma, tá bom?